Olá, mais uma pausa, hoje para lhe falar de neurociência, mas também para lhe falar daquelas nossas emoções humanas, amor, amizade, compaixão, mas também zanga, e como é que nós podemos tirar partido do nosso cérebro para uma vida melhor. Então, deixe-me dizer que os avanços na tecnologia, a ressonância magnética, por exemplo, permitem estudar as várias regiões cerebrais. E tem havido realmente grandes progressos em doenças neurológicas, como Alzheimer, enfim, para essas doenças mais do foro neurológico. Mas vou-lhe falar então do nosso cérebro, que é um órgão muito sofisticado e que tem evoluído ao longo de muitos milhões e milhões de anos. O nosso cérebro não foi sempre assim. Portanto, temos, digamos que, algumas zonas que eram mais orientadas para a sobrevivência, para a alimentação, e que até nem evoluíram muito, mas há outras que já evoluíram mais. Há zonas cerebrais que estão muito relacionadas com processos emocionais, o hipocampo, a amígdala, mas depois o nosso cérebro foi evoluindo e hoje temos um córtex, o neocórtex, por exemplo, só que continua a haver uma grande interação entre aquelas regiões mais antigas e as mais modernas. Hoje o ser humano está diferente, como você concordará. O ser humano tem o seu pensamento está diferente, pode ser ativado por outras zonas do nosso cérebro e nós podemos hoje, ao contrário de há milhões de anos, tirar prazer de coisas que há milhões de anos não nos faziam sentido. Portanto, tem havido a evolução humana e nós podemos realmente tirar partido de um cérebro mais atualizado. Mas o nosso cérebro continua a funcionar nas situações mais comuns. E, portanto, o nosso cérebro está sempre presente naquelas atividades mais corriqueiras do nosso cotidiano. Muitas vezes reagimos de uma forma, ou seja, over-reagimos. Agora não estou a encontrar o termo, mas portanto, reagimos a mais, de uma forma excessiva. Antes, ou seja, reagimos ainda como os nossos antepassados faziam quando andavam à caça, ou quando tinham que fugir de um predador. Portanto, os nossos cérebros ainda estão programados para terem aquele foco naquilo que pode ser considerado perigoso. Por isso é que nós estamos muito centrados nas notícias más. Só que, se calhar, poderemos modificar isso e aproveitar melhor as experiências mais positivas. O nosso cérebro ainda funciona à maneira antiga, mas nós podemos contrariar isso. Quando, por exemplo, nós adiamos um projeto que é urgente, e fala-se muito na procrastinação, o que nós estamos a tentar evitar aquelas emoções negativas. Há ali a prestação de uma tarefa desagradável e, portanto, nós queremos sentir-nos bem no momento. Portanto, há aqui um mecanismo neurológico subjacente à forma como tratamos o nosso futuro. E tem havido muitos estudos que envolvem a ressonância magnética, em que se percebe que o ser pensa no futuro de uma forma ainda não muito trabalhada. E lá está o sistema límbico a atuar, lá está o sistema límbico ligado às nossas emoções e não estamos a usar a parte mais recente do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, e que tem aquela função de controlar os nossos impulsos. Portanto, nós quando pensamos em fazer uma tarefa desagradável, é o sistema límbico que se está a ativar. Estamos a ativar o nosso sistema emocional. E só a seguir é que vem lá o córtex pré-frontal para perceber que temos que tratar daquela tarefa. Ora, nós podemos aprender a usar melhor o nosso cérebro. Por exemplo, no amor, ou seja, podemos até falar daquele cérebro apaixonado, aquele cérebro que lida com o amor, e pode haver diferentes amores, pode haver um amor romântico. Ora, tudo isso é ativado por diferentes regiões do nosso cérebro. Muitas vezes há aquele impulso básico que tem a ver com a conquista do parceiro sexual para que haja realmente reprodução. E, portanto, aquela atração que parece romântica não serve senão o fim da procriação.
Portanto, são circuitos neuronais que estão ligados ao amor, mas há diferentes formas de amor. E muitas vezes há aquela ilusão, a ilusão de que o amor é de natureza romântica. Ora bem, então podemos trabalhar e estar mais atentos a estes estados mentais para que realmente o nosso cérebro atue de uma forma mais adaptativa. E acontece também, você poderá dizer, eu não tenho controle quando estou agarrado a um carro, quando estou no trânsito. Você poderá dizer que tem dificuldade em controlar as suas emoções. Só que realmente é assim, o nosso cérebro originalmente estava construído para aí, para exagerarmos, para atuarmos logo. E, portanto, o nosso cérebro faz com que nós libertemos aquele neurotransmissor de que você já terá ouvido falar, o cortisol, que vai disparar as situações de alarme no nosso cérebro para atuarmos. Portanto, nós ainda estamos a atuar com aquele cérebro mais primitivo. Mas podemos usar as regiões mais recentes do nosso cérebro, portanto, o tal córtex pré-frontal. E assim nós podemos realmente regular aquelas reações mais primitivas e mais antigas. E para isso, nós temos que trabalhar o pensamento. Ok, estou aqui atrasado no trânsito, mas acabarei por chegar e acabarei por chegar bem. Há muitos estudos sobre estas questões, e estas questões têm realmente a ver com o nosso cérebro, portanto, têm a ver com a neurociência. Estudos, pesquisas científicas que mostram que, por exemplo, os nossos sonhos são de uma importância muito, muito importante. E por isso é que é importante cuidarmos do nosso sono para que possamos ter aqueles períodos do sono REM em que realmente os nossos olhos se movimentam de um lado para o outro. Você já terá ouvido falar nisto no REM, R-E-M, portanto, Rapid Eye Movement. É muito importante termos um sono descansado que nos permita termos sonhos. E isso vai envolver também o córtex visual mais primário, e quando dormimos é diferente de quando estamos acordados. Portanto, há o córtex visual primário, secundário, e quando estamos acordados usamos quando estamos a dormir podemos fazer uso mais de outro córtex. Então, estarmos atentos, percebermos que realmente temos que trabalhar os nossos pensamentos para podermos ativar outras zonas cerebrais. Muitas vezes passamos na vida por adversidades, passamos por acontecimentos que às vezes nos fazem depois sonhar, porque temos a necessidade de reprocessar conflitos intrapsíquicos que nos surgem por causa das nossas vivências diárias. E muitas vezes o que nós temos é uma atividade diminuída do nosso córtex pré-frontal. Ora, temos que aproveitar a atividade que acontece quando sonhamos. É importante percebermos o significado de alguns dos nossos sonhos. E isso pode ser feito, essa análise pode ser feita numa situação psicoterapêutica. Porque aquele sonho, às vezes pesadelos, esses sonhos estão-nos a dizer qualquer coisa. E aqueles sonhos que são mantidos numa memória de curto prazo. Por isso é que nós, às vezes, não nos lembramos dos sonhos, até de noite acordamos e lembramos, e outro dia já não nos lembramos. Ora, até se calhar poderá ser importante você ir registrando estes sonhos. E se por acaso iniciar um processo psicoterapêutico, leve esse material, porque pode dizer muito sobre você. O cérebro que também se deixa moldar, por exemplo, pela música, e que o cérebro tem algumas zonas que são ativadas quando ouvimos música. Às vezes uma canção que você pode dizer que é da sua infância ou da sua adolescência e parece que mexe consigo, é isso. Portanto, nós temos também uma zona do cérebro que está ali para ser estimulada pela música. E isso, às vezes, basta isso para nos sentirmos mais felizes, mais serenos. E, portanto, porquê? Porque a música foi ativar ali uma zona, a zona de recompensa do nosso cérebro. Há cada vez então mais estudos ligados à neurociência que mostram que é muito importante termos um sono descansado para podermos sonhar, ouvirmos música suave que vai abanar algumas das nossas estruturas cerebrais.
que vão ativar aqueles centros de recompensa mais ligados ao prazer. E os estudos mostram isso, mostram que realmente o nosso cérebro vai libertar outro neurotransmissor, um neurotransmissor bom, que é a dopamina, que nos faz sentir prazer. E por isso é que é muito importante também termos pausas. Mas é que estou aqui a fazer, para aqui o carro, estou a gravar um vídeo que me dá prazer, ou então, em vez de gravar um vídeo, eu poderei ficar aqui a meditar e você poderá também fazê-lo. Porque isso está provado também que leva à ativação de algumas regiões cerebrais, meditação, pausas que claramente vão ativar aquelas zonas mais nobres do nosso cérebro. Os estudos apontam para aí, mostram que fazer meditação, fazer exercícios de relaxamento corporal e mental, e até podemos chamar isso hipnose, ou então mindfulness, vão ativar determinadas zonas, o hipocampo, por exemplo, e isso faz-nos sentir bem, faz-nos sentir relaxados. E às vezes esses exercícios são simples, sentir as costas bem apoiadas, concentrarmos-nos na nossa respiração, fazermos uma inspiração profunda, depois uma expiração mais longa. Às vezes basta isso para que realmente ativemos aquelas zonas mais nobres do nosso cérebro. Então, hoje, para lhe falar destes estudos da neurociência que mostram que o nosso cérebro é o órgão vital e precisamos de o trabalhar para que nos sintamos bem. Fico por aqui, um abraço, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado.